Eu escolhi o Salmo 19 para esta homilia, para esta mensagem da noite. O Salmo 19, ele pode ser dividido de forma simples em duas partes. A sua autoria foi preservada, o Salmo foi composto por Davi, pastor de Israel, profeta e rei em Israel, e o primeiro momento do Salmo de número 19 vai nos lembrar daquilo que diz respeito às ciências exatas, ou às ciências da natureza também. Mas a segunda parte, ou segundo momento do Salmo, vai nos lembrar das ciências humanas. Por que isso é interessante? Porque toda a área da ciência, todo o campo do saber, se pesquisarmos seriamente com quanto à Escritura, os 66 livros da Bíblia, não tenham por objetivo tratar conosco acerca da ciência ou do papel da ciência, ela nos revelará quem é o Senhor da ciência, quem nos criou e nos ensinou, então, porque nós somos imagem de Deus, a fazer ciência. Eu peço atenção, então, de todos vocês, para a leitura da primeira parte. É uma revelação geral e nela nós podemos englobar, então, aqui o que seriam as ciências exatas ou as ciências da natureza, se não vejamos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A chamada revelação geral, baseada no Salmo 19, a primeira parte, os versículos de 1 a 6, nos remetem a tudo aquilo que nós lidamos, por exemplo, quando fazemos ciência, estudamos academicamente, ou antes mesmo, quando somos preparados para a academia, e estudamos ou entendemos, ou procuramos entender como se processa como se processam as leis naturais, como se processam as leis da física, como nós podemos entender uma tabela periódica. Nós olhamos para um salmo e, claro, é óbvio, este é um inário para o povo de Deus, então ele está cercado de poesia, nós estamos aqui nos deparando com uma literatura poética na Bíblia, mas por trás daquilo que lemos, muito mais do que a poesia, nós somos levados a contemplar aquilo que vemos, estudamos, experimentamos, provamos. Quando olhamos para a nossa própria estrutura, quando nós olhamos para nós mesmos, seres humanos, não há como ler esta primeira parte do Salmo 19 e não pensar sobre estas coisas. A maneira como nós procuramos entender o mundo, entender a vida, a maneira como nós tratamos os elementos da natureza para o bem ou para o mal, da forma correta ou da forma errada, nos faz lembrar um princípio importantíssimo. Este é o princípio porque os cultos em ação de graças ainda existem. Não apenas para o mero cumprimento de um ritual, de uma semana atarefada, agitada, pesada para vocês, mas ao mesmo tempo alegre, porque vocês são concluintes de um curso importantíssimo. Mas, muito mais do que isso, porque vocês podem parar e pensar um pouco. Existe uma distinção importante entre o ser humano, e entenda aqui, quando nós falamos sobre ser humano, a Bíblia é o livro mais claro quanto à questão de que existe apenas uma raça, e esta raça chama-se humana, quando nós falamos dos homens ou das mulheres. E que os elementos da cor, dos olhinhos puxados, ou do cabelo mais solto, ou do cabelo mais preso, as questões relacionadas a idioma, à região, tudo isso cai por terra. Quando, por exemplo, lemos a primeira parte do Salmo 19, e aí mergulhando e tentando entender como a ciência se desenvolve em o seu estudo tão aprofundado,
nós somos lembrados que todos nós, espalhados pela face da terra, somos ligados a um único cromossomo, ou temos todos nós um único cromossomo que os biólogos ou cientistas denominam cromossomo Eva. Todos estamos ligados, todos pertencemos a uma mesma raiz. O motivo por que, então, prestamos cultos em ações de graças, muito mais do que o mero cumprimento de um ritual ou de um cerimonial, nos faz lembrar o que o salmista, há tanto tempo atrás, ele disse: os céus proclamam a glória de Deus. Davi fala aqui, primeiramente, de um sermão vivo, para que todo olho veja. Talvez você nunca tenha entrado em uma igreja, talvez você nunca tenha lido o Salmo 19, talvez você nunca tenha parado para ouvir um sermão, ou talvez ninguém nunca passou por isso, falando para você sobre a palavra, mas a verdade é esta: há um sermão vivo, uma pregação viva de Deus para todo o olho humano, diariamente. Quando nós contemplamos os céus, e a glória de Deus se manifesta, e até mesmo como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, afirmou, quando nós até mesmo não conseguimos entender ou conceber as coisas invisíveis, porque sobrenaturais, mas sabemos que elas existem, nós as sentimos, nós as percebemos. Tudo isso nos faz lembrar que há um Deus que criou os céus, a terra, o mar, tudo que nele existe, e não somente isso, sustenta todas as coisas. As leis, portanto, naturais, as leis da física, da matemática, da química, todas elas têm uma única origem. A origem está naquele que fez o universo. Mas aí nós caminhamos um pouco, e aí chegamos na segunda parte, a parte que nos interessa nesta noite aqui, precisamente. A segunda parte, nos versículos de 7 a 10, e depois nós temos então uma conclusão, um fechamento do Salmo 19, vai nos falar também de outro aspecto da vida humana, o estudo das humanidades, ou o que nós chamamos de ciências humanas. Cultura, arte, educação, direito, história, filosofia, tudo isso diz respeito a cabeças pensantes, ou a mentes brilhantes, ou a pesquisadores ou estudiosos aguçados querendo entender as coisas. E nada disso escapa ou foge do controle de Deus. Se você já leu a Bíblia toda, ou pelo menos parte dela, você vai notar que Deus não somente se revelou ao homem como amor, como um ser amoroso, mas também a Escritura vai dizer que Ele é justo. Ou seja, não somente Ele ama, mas também aplica a justiça com base em seus mandamentos, em suas leis. Ele é imortal. Ele é longânimo, ou seja, a paciência do nosso Deus, ela é infinitamente longa. Quando nós lemos então a palavra, nós vamos entender que existem propriedades ou qualidades inerentes ao Senhor, o que nós chamamos de seus atributos. Esses atributos, alguns deles não nos foram dados, mas muitos deles sim. Verdade, justiça, bondade, amor, misericórdia, todas elas são exercidas pelos homens em seu dia a dia, pelos homens em sociedade ou não. Quanto mais se afastam de Deus e dos seus mandamentos, a tendência do homem é se esquecer da razão por que ele foi criado e quem o criou. Então, quando nós falamos de direito, é muito interessante isso. E eu sei que vocês, no estudo do direito, ou na história do direito, com certeza passaram pela lei mosaica, ou tentaram compreendê-la, estudaram um pouco. Isso nos faz lembrar que até mesmo o desenvolvimento das leis, a aplicação da justiça, a figura de um juiz, de um promotor, de um advogado, alguém que julga, alguém que acusa, alguém que entra a favor da defesa do inocente, tudo isso claramente reflete a razão por que fomos criados. O senso de justiça que sempre nos acompanha, a santa indignação
pelas causas dos oprimidos, ou como a Escritura diz no Antigo Testamento, do órfão e da viúva, elas sempre estiveram presentes na vida dos homens, em todos os tempos, em todas as épocas, ou foram aplicados corretamente, ou de forma errônea. Qual a base de tudo, portanto? Vocês, então, agora acompanharão atentamente, eu peço, a leitura da segunda parte do Salmo 19. Ela fala justamente agora não de uma revelação geral, mais ampla, que todo olho pode ver diariamente, mas agora vai tratar de algo mais específico, porque especial, mas revelado pelo Senhor, escrito, preservado na história, para que os homens pudessem conhecer a vontade de Deus. A segunda parte, então, fala de uma revelação de Deus, que nós a chamamos especial. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Vejam a descrição que o salmista faz a respeito da lei do Senhor. Nas Escrituras do Antigo Testamento, você vai encontrar a referência à lei de Deus como preceitos também, mandamentos, juízos. Ou seja, você vai encontrar na Escritura o Senhor legislando e, primeiramente, sendo legislador. Ele vai, então, entregar ao seu povo leis específicas. Essas leis, algumas delas tiveram propriedade e funcionamento durante um período, mas mais importante do que isso, existe uma lei, quando nós lemos a Escritura, chamada de lei moral. Esta revela o caráter santo de Deus, a sua justiça, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. Esta se tornaria fundamento para a construção, a fundação do chamado Ocidente, das nações ocidentais. Passaria todo o Ocidente passaria pelo que nós chamamos de uma construção, uma formação baseada nos princípios éticos do judaísmo-cristianismo, ou seja, não tem como observarmos até mesmo algumas questões relacionadas à própria lei da nossa Constituição Federal e, comparando com a Escritura, não percebermos aí um princípio de equidade aplicado a ela. Mas voltemos os nossos olhos para o Salmo 19. Veja como o salmista então se refere à lei do Senhor. Primeiro ele diz, ela é perfeita, enquanto as leis dos homens são imperfeitas e precisam sempre de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de um retorno a um conceito fundamental, inicial, basilar, na palavra de Deus. A lei do Senhor, ela tem o poder restaurador para a alma, por causa da sua perfeição, pois ela revela a perfeição do nosso Deus Criador, do nosso Senhor. O salmista prossegue, ele ainda diz que esse testemunho ou lei é fiel e, portanto, concede sabedoria aos simples. Me permitam um exemplo. Em nosso país, o índice ou o quantitativo de jovens, rapazes, moços, entre 18 a 24, 25 anos, que morrem anualmente por crimes relacionados à arma de fogo e arma branca, são homens, jovens rapazes, homens. A lei do Senhor diz, quinto mandamento, onde nós temos o resumo da lei de Deus, do decálogo, quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você vai dizer, o que é que um pastor protestante tem a ver com conhecimento de leis ou regras ou do direito? Bem, eu falo do que trato ou lido. Anos atrás, quando fui pastor na cidade do Recife, em um centro de triagem chamado Presídio Aníbal Bruno,
ou em outros presídios, o que mais eu constatei? Filhos de mães crentes, presos por diversos crimes, ou então mortos por não darem ouvidos à sabedoria dos mais velhos, escutarem seus pais. Os vivos lamentavam e diziam: pastor, eu estou aqui porque eu não dei ouvidos à palavra da minha mãe. Pastor, eu estou aqui porque eu não dei ouvidos à palavra do meu pai. Veja, o que é que está por trás de tudo isso? A fidelidade do testemunho do Senhor concede sabedoria ao simples. Na língua hebraica, o simples é o mente aberta, tudo entra na cabeça dele, ele não tem critérios, ele não sabe distinguir as coisas, porque ele rejeita a instrução. O que vem por trás de um bom conselho de um pai e de uma mãe, e um filho que escuta, princípio ou regra geral, vida longa sobre a terra, vida abençoada. Não dar ouvidos à palavra do pai, seguir um caminho que o pai já sabe é perigoso, certamente terminará em caminho de morte. Salomão, filho de Davi, escrevendo o livro de Provérbios, Provérbios 14, 12, ele disse: há caminho que para o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Você não tem, então, como deixar de enxergar essa relação com a nossa própria vida e comparar como, uma vez que a sociedade hoje tem se distanciado destes princípios, tem removido os marcos antigos, como diz o proverbialista, estabelecidos pelos nossos pais, ela padece, ela sofre. Nós temos visto hoje, infelizmente, tantas questões relacionadas a crimes, todos eles poderiam ser evitados se nós dessemos ouvidos aos princípios claros e básicos da Escritura. O Pai disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Filho disse, Jesus Cristo, que este é o resumo da lei: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Princípios, percebam, baseados na lei do Senhor. Os preceitos do Senhor, ou a lei do Senhor ainda, o salmista diz, são retos, ou seja, eles dão norte seguro, prumo para a nossa vida e alegram o coração. É como nós aprendemos dos nossos pais. Eu lembro, perdi minha mãe muito precocemente, muito novo. Ela morreu muito jovem, eu não tinha nem 10 anos de idade. No ano que completei 9 anos, então, minha mãe faleceu. Mas até hoje, já sendo velho, casado, tendo filho, agradeço os dias em que eu tomei as benditas chineladas ou palmadas da minha mãe. Eu sabia que, naquele momento, eu não entendia por ser menor ou acreditar que ela estava errada. Hoje eu sei que se as correções não fossem dadas, aplicadas, eu estaria então agora num caminho não tão bom. O não, então, que vem do mandamento de Deus, entenda, sempre traz consigo o amor de Deus, o cuidado dele para que nós não tomemos um caminho ruim. Por isso que o salmista diz que a lei do Senhor alegra o coração. Há pureza na lei de Deus, e por isso os olhos são esclarecidos, nós conseguimos enxergar aquilo que não poderíamos ver. Por que as leis precisam ser claras e a sua aplicabilidade também para uma sociedade? Para que nós então não cometamos erros, para que nós então não extrapolemos os limites. Mas perceba, o nosso coração, ele é tão teimoso que nós sabemos diariamente na cidade de Aracaju que um retorno é apenas para um carro de cada vez. E o que é que nós vemos? 2 carros, 3 carros. É o nosso coração, é a nossa intenção, é o nosso desejo. As leis vêm então para frear, mas também para esclarecer, para a gente enxergar. Não há como se viver de forma harmoniosa, correta, em uma sociedade, praticando o bem, desobedecendo as leis, quebrando as leis. Agora, traga isso para a importância do preceito da lei do Senhor para a vida do homem. Ele é límpido, ou seja, não tem mistura
e, portanto, é perene, permanece para sempre. Ele é verdadeiro e, por isso, justo. Ah, se os homens dessem mais ouvidos à lei do Senhor. Porque, diz o salmista, são mais desejáveis do que ouro. Às vezes nós olhamos a crise das nações, não somente a brasileira, e aí nós pensamos, mas como é possível? Tamanha miséria, tamanha tristeza, tamanha desgraça. Nós paramos e refletimos e percebemos que tudo isso acontece porque os homens têm desejado mais o ouro deste mundo do que obedecer, amar, temer e servir a lei do Senhor. O que é que leva um homem, sabendo que os medicamentos que são destinados para os hospitais beneficiarão pessoas enfermas, até mesmo em estados terminais ou de um sofrimento tão grande, o que leva homens, seres humanos como nós, a furtarem esses medicamentos, a revenderem de forma ilegal, a tirarem aquilo que pertence ao órfão, a extraírem aquilo que pertence à viúva, a praticar o mal contra o inocente, a ser violento. O que leva um homem a fazer tamanha coisa? Senão aquilo que o seu coração mais deseja. Veja, quando nós amamos mais a palavra de Deus do que a riqueza deste mundo, nós usaremos as riquezas deste mundo, aquelas que o Senhor nos concede de forma justa, honesta, do modo certo. Seus pais investiram em vocês, nobres formandos. Vocês não chegaram aqui sozinhos. Aqueles que têm os seus cônjuges, tiveram apoio, batalharam, suaram, mas tiveram pessoas amadas que estiveram com vocês esse tempo todo e estão aqui nesta noite, por apoio, amor a vocês. O que seria isso, senão o amor maior que leva até mesmo olharmos o que temos e concluirmos, isso precisa ser utilizado e investido da forma certa. Agora, pense comigo, o amor que nós devemos ter primeiramente ao Senhor passa por obediência e amor aos seus mandamentos. João escreveu o seu evangelho e registrou as palavras de Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse, João 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também me manifestarei a ele. Se me amais, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. É como se disséssemos que amássemos as nossas... É como se disséssemos que amamos ou devotamos amor por nosso cônjuge. Eu amo a minha esposa. A esposa dizer, eu amo o meu marido. O pai dizer, eu amo meu filho. O filho dizer, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Mas esse amor não está ligado a essa obediência. Seria algo estranho, desconexo. Como é que você ama alguém e você então espanca essa pessoa? Como é que você ama alguém, então você violenta essa pessoa? Como é que você ama alguém, você tira a vida dessa pessoa? A lei do Senhor então vai nos mostrar que se nós amamos a Deus, nós então vamos parar para dar valor aos seus mandamentos. Eles são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Nele nós encontramos, de fato, uma vida feliz, deliciosa, cheia de satisfação na presença de Deus. Mas nós precisamos terminar. E o final do Salmo 19 vai nos lembrar o seguinte. Me permitam ainda uma consideração final. O salmista vai dizer que, além de tudo isso, por esses mandamentos, o servo de Deus é admoestado, ou seja, ele é instruído e nessa instrução ele precisa ser exortado. Quando ele o guarda, diz o salmista, há grande recompensa. Mas aí então ele pergunta no versículo 12, quem há que possa discernir as próprias faltas? A verdade é que nós
sozinhos, não temos condição ou capacidade de agradar a Deus, de cumprir os mandamentos de Deus, porque nós somos imperfeitos, por mais que nos esforcemos, nós falhamos. E é aí onde entra a relação maravilhosa da Escritura entre lei e graça. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, o Filho de Deus, Ele encarnou, essa é uma das doutrinas maravilhosas da Escritura, a encarnação do Verbo, do Filho de Deus. E Ele disse que não veio para revogar a lei. Quando Ele veio, Ele disse, eu vim para cumpri-la. Pensem, o legislador, atendendo e cumprindo perfeitamente a sua lei, que Ele criou para o funcionamento e a vida dos homens. Mas Ele se fez homem por amor a nós. E então, em determinada circunstância, quando ele encontra o seu primo João Batista, e o seu primo está batizando pessoas arrependidas que estavam aguardando a vinda de Jesus, ele então se apresenta para ser batizado por Jesus. E João Batista diz, não, eu não posso fazer isso, não, o Senhor é que deveria me batizar. E Jesus então responde, deixa, para que se cumpra tudo o que está escrito. Ninguém tem poder sozinho de discernir as próprias faltas, de reconhecer o quão falho e limitado é, o quão desobediente e distante está, de agradar o Senhor. Aí está a beleza do Evangelho. Jesus Cristo veio, o legislador, para cumprir perfeitamente a sua lei, nós que a quebramos constantemente. Ao cumpri-la perfeitamente, não somente isso ele fez, porque se alguém quebrasse a lei do Senhor, a palavra diz, ele precisaria pagar com o seu sangue. Jesus Cristo então vem, e eis a razão porque João Batista, olhando para ele, disse, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem e não somente cumpre perfeitamente a lei de Deus, mas Ele dá a sua vida, derrama o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Você percebe? A lei sendo aplicada da forma correta, vivenciada da forma correta. Aí você pode me perguntar, pastor, então concluindo, onde cabem os mandamentos? Onde está a obediência da lei do Senhor hoje para nós? O grande reformador de Genebra, João Calvino, disse certa vez, para aqueles que estão em Cristo, ou seja, confiam na obra salvadora dele, creem nele, entregam a sua vida a ele, arrependidos de seus pecados. A lei de Deus agora se torna uma regra para o seu reto viver. Ele não vai tentar cumpri-la para ser salvo, porque se ele crê em Cristo, ele já alcançou salvação. Mas ele vai então cumpri-la em gratidão ao Senhor, que deu a sua vida por ele e cumpriu perfeitamente a lei que ele jamais poderia cumprir. O que é que a lei se torna então para este homem? Perfeita, fiel, reta, traz alegria ao seu coração, luz para os seus olhos, se torna mais desejável para ele do que qualquer riqueza deste mundo. Ele vai procurar sempre agradar o Senhor. Como o Salmo se encerra, me permitam ler para então fechar a meditação desta noite. Que esta seja a nossa oração, meus nobres formandos, queridos familiares, amigos, irmãos, que esta seja a nossa oração. Não há nenhum exercício de vocação, quer seja no direito ou qualquer outra área da vida, se nós não compreendermos bem o que a Escritura diz sobre estas coisas. E que, portanto, seja esta a nossa oração, nesta noite e para todo sempre. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Amém. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo aplique na mente, no coração de cada um aqui presente, que saiamos daqui felizes pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, mas acima de tudo, Senhor, que saiamos daqui felizes pelo privilégio de conhecermos a Cristo e a sua salvação. Ele é o perfeito homem, perfeito Deus,
ele cumpriu as exigências da tua lei, cumpriu perfeitamente os teus mandamentos, para que todo aquele que nele crê tenha então agora vida abundante e possa viver com gratidão, sabendo que a tua lei é santa, justa, perfeita e boa. Em nome de Jesus oramos. Amém.